Olá galera, aqui é o professor Danilo e agora nós vamos estudar o Teorema de Pitágoras. Para entender então, para estudar o Teorema de Pitágoras, nós temos que conhecer então o triângulo retângulo. Porque o Teorema de Pitágoras, ele é um método aplicado para encontrar lados de um triângulo retângulo. Então, como o Teorema de Pitágoras é aplicado nesse tipo de retângulo, nesse tipo de triângulo, nós vamos conhecê-lo e suas partes para podermos resolver e aplicar o teorema. Tá? Então, primeiro passo, nós temos que aqui conhecer as partes de nosso triângulo retângulo e primeiro saber o que também é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é um triângulo que contém um ângulo reto, ou melhor, um ângulo de 90 graus. Um triângulo retângulo ele sempre vai estar escrito que ele é retângulo ou ele vai vir com o símbolo do triângulo retângulo. Então, toda vez que um triângulo for retângulo, vai estar garantido para nós que ele é retângulo com este símbolo ou escrito. Então, com essas informações, nós já podemos aplicar o Teorema de Pitágoras, tá certo? E o teorema, ele é o quê? Ele é a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O a, o b e o c são os valores de um lado de um triângulo, tá? Então, primeira coisa, tá? No triângulo retângulo, em frente ao ângulo reto, o maior lado do triângulo é a hipotenusa. Os outros dois lados que restam são os catetos, tá? Então, o maior lado é a hipotenusa e os menores lados, os outros dois que restam, são os catetos e a hipotenusa sempre em frente ao ângulo reto, tá certo? Então, essa informação aqui, ela é importante por quê? Porque a gente já separa o que é a hipotenusa dos catetos, tá? E os catetos não importam, tá? Qualquer cateto, qualquer lado pode ser qualquer cateto. Então, a gente nem vai separar isso por nomes, porque não é relevante, tá? Então, no teorema diz que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, onde o a ele é a hipotenusa. Então, isso é muito importante. Saber que o a sempre vai ser o valor do maior lado do meu triângulo, tá? Que isso vai ser igual à soma de b ao quadrado mais c ao quadrado, que é a soma dos catetos elevado ao quadrado, ok? Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Esse é, então, o Teorema de Pitágoras. Agora, nós vamos resolver os exemplos aplicando o Teorema de Pitágoras. Tá? O número 1. Vamos determinar o valor de x nas figuras a seguir. Então, na letra A, nós temos aqui um triângulo retângulo, onde nós temos um lado desse triângulo medindo 6 centímetros, outro lado medindo 8, e um lado mede x, que é o que eu quero descobrir. Ok? Então, primeiro aqui, nós vamos identificar neste triângulo quem é o A, o B e o C. Tá? E quem que é o A, o B e o C? O A, o B e o C, o A é a hipotenusa e o B e C são os catetos. Então, nesse triângulo aqui, tá? Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é o maior lado que fica em frente ao ângulo reto. Então, aqui a hipotenusa é o x. O B, galera, ele vai ser qualquer um dos catetos. Então, vou falar que o B aqui é 6. E o C também, galera, é outro cateto. Eu posso falar que é o 8. Ok? Então, aqui, a nossa hipotenusa é x, um cateto é 6 e o outro cateto é 8. Agora que a gente já sabe quem é o A, o B e o C, nós já podemos, então, aplicar o teorema com substituição dos valores. Então, nós temos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui nós temos, então, o A, o B e o C como as medidas que nós já retiramos aqui. Ok? Agora, nós vamos substituir aqui, no caso, no teorema. O A, galera, então, ele vale x. Então, vamos trocar o A por x. Então, vai ficar aqui como x ao quadrado, que é igual. O B, pessoal, ele aqui ele vale 6. Então, a gente vai trocar o B aqui por 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado. Mais... E nós temos agora aqui a letra C. A letra C, a gente vai trocar ela pelo número 8. Então, nós vamos ter aqui 8 elevado ao quadrado. Então, vamos resolver agora essa equação. A equação que eu tenho é x ao quadrado, que é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, o x ao quadrado não tem o que fazer, eu vou abaixar ele, tá? Vai ficar x ao quadrado. Agora, eu vou resolver 6 ao quadrado e o 8 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. Mais, e 8 ao quadrado
é 64. Então, nós vamos ter aqui que o x ao quadrado é igual a 36 mais 64. 36 mais 64 é 100. Ótimo! Então, x ao quadrado é igual a 100. Nós sabemos que temos aqui que tirar esse quadrado para deixar o x sozinho, que o meu objetivo é isolar o x, né? Então, se a gente tem uma potência, a operação inversa da potência é a raiz quadrada, né, de um número elevado ao quadrado. Então, o x é igual, transformando a potência em raiz quadrada, nós vamos ter que x é igual a raiz quadrada de 100. Então, o x é igual a raiz quadrada de 100 é 10. Ótimo! Então, qual que é o valor de x dessa figura, né? O valor de x é igual a 10 centímetros. Esse é o exemplo A. Vamos agora para o exemplo B. No exemplo B, nós vamos ter aqui, então, outro triângulo retângulo. Então, nós podemos aplicar aqui o teorema de Pitágoras. E nesse triângulo retângulo, nós temos os lados medindo 4 centímetros, x e 5 centímetros. O primeiro passo aqui, então, é determinar quais são os valores de A, B e C. O A aqui, nesse caso, ele é a hipotenusa. A hipotenusa é o valor que fica em frente a um ângulo reto. Então, nesse exemplo, a hipotenusa ela é 5. Ótimo! A letra B ela vai ser o cateto. Então, vamos falar que a letra B pode ser o 4. E a letra C é o outro cateto, que neste caso é o x. Ok? Então, aqui, o A ele vai ser a hipotenusa, o B vai ser um cateto e o C é o outro cateto. Aqui não importa a ordem, tá? Não vai interferir na resposta final a ordem que a gente coloca, tá? Só vai dar algumas alterações no cálculo. Então, agora que a gente já conseguiu determinar quem é A, B e C, vamos substituir os valores, então, no teorema. Teorema que é A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado, mais cateto ao quadrado, que é igual a cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Ok? Então, agora, vamos substituir, então, os valores dentro do teorema. No lugar do A, eu vou trocar, então, por 5. Então, nós vamos ter aqui 5 elevado ao quadrado, que é igual... No lugar do B, nós vamos substituir por 4. Então, nós vamos ter 4 elevado ao quadrado. E no lugar do C, nós vamos colocar, então, o x. Então, vai ficar mais x elevado ao quadrado. Então, agora, nós vamos fazer o que para encontrar o valor do x? Nós vamos resolver a equação, tá? Então, vamos primeiro calcular os valores dos números elevados ao quadrado. Primeiro aqui nós temos 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, que vai dar 25, que é igual a 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, que vai dar 16, mais o x ao quadrado, que não tem o que fazer, então vamos abaixar, ok? Agora, continuando a resolver a equação, nós temos que isolar o x ao quadrado. Então, esse 16 que está aqui, junto com ele deste lado da igualdade, eu vou passar para o outro lado para ele ficar sozinho aqui deste lado da igualdade, tá? Então, nós vamos ter 25. O 16, para trocar de lado da igualdade, troca de sinal. Então, a gente sabe que aqui na frente dele tem um sinal de mais que não aparece. Então, 16 positivo passa para o outro lado como negativo. Então, vai ficar menos 16, que é igual ao x ao quadrado. Não precisamos colocar aqui o sinal de mais, tá? Então, nós isolamos já o x ao quadrado, ele está sozinho. Então, 25 menos 16 vai ser 9, que é igual a x ao quadrado. Maravilha, então temos aqui uma igualdade. Então, sabemos que x ao quadrado, nós podemos, para eliminar esse quadrado aqui, para isolar o x, nós temos que passar ele para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, nós vamos passar a potência em forma de radical, vai ficar a raiz quadrada de 9, que é igual a x. Ok? Pessoal, não importa se o x está na frente ou atrás, tá? A técnica é a mesma, não muda. Então, vamos continuar. Agora, vamos resolver com a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3, que é igual a x. Nós temos aqui uma igualdade, correto? Então, se 3 é igual a x, x também é igual a 3. Ok? Não importa a ordem. E o que isso significa? Que no exemplo B, o valor de x ele é igual a 3 centímetros. Esse é o resultado, então, da letra B. O valor de x do lado do nosso triângulo retângulo. Galera, vamos fazer agora o exemplo C, tá?
No exemplo C, nós temos então um triângulo retângulo, onde nós temos aqui a indicação do ângulo reto, e os lados desse triângulo medem 10, 8 e x. Então, o primeiro passo, nós vamos retirar aqui os valores de A, B e C. Lembrando que o A ele é o valor da hipotenusa. Nesse triângulo, o valor da hipotenusa é 10, que é o número que fica na frente do ângulo reto. Então, o A é igual a 10. O B e o C são os valores dos catetos. Então, um cateto aqui mede 8 e o outro cateto mede x. Então, nós já temos aqui o valor de A, B e C. Ótimo! Então, agora o próximo passo é incluir esses valores, né, aplicá-los no Teorema de Pitágoras para determinar o valor do x, que é o que eu preciso. Tá? Então, vamos lá. Nós sabemos que no Teorema de Pitágoras, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, onde o a é a hipotenusa e b e c são os catetos, ok? Então, nós temos aqui na definição, tá? Já feito para nós aqui, já incluídos os valores, que o a é igual a 10. Então, no lugar do a, eu vou colocar 10. Então, vai ficar 10 elevado ao quadrado. Isso é igual ao b ao quadrado. No caso, o valor do b é 8. Então, fica 8 ao quadrado mais c ao quadrado. Sabemos, então, que o c é x. Então, vai ficar x elevado ao quadrado. Ótimo! Agora que nós já substituímos os valores, nós vamos resolver a equação. Então, a equação que nós temos para resolver aqui é 10 ao quadrado, que é igual a 8 ao quadrado, mais x ao quadrado. Então, no caso, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que vai ser 100. Isso é igual a 8 ao quadrado, que é 64, mais o x ao quadrado. Não tem o que fazer com ele, então a gente abaixou. Tá? Agora vamos isolar o x ao quadrado. Vamos pegar o 64, que é positivo, e passar para o outro lado negativo. Assim, o x ao quadrado vai ficar sozinho. Então, 100 menos 64 é igual ao x ao quadrado. Então, vamos resolver o cálculo aqui antes do x. Tá? 100 menos 64 vai ser igual a 36, que é igual ao x ao quadrado. Agora, o x ao quadrado está sozinho, mas ele tem esse 2 aqui do expoente que eu tenho que eliminar. Para eu tirar esse 2 aqui, ele é um expoente que vai passar para o outro lado em forma de radical. Então, vai ficar a raiz quadrada de 36, que é igual a x. Então, agora eu já deixei o x sozinho, sem potência, isolado, e coloquei o radical no 36. A raiz quadrada de 36 é 6, que é igual a x. O que isso significa, então? Que o x é igual a 6 centímetros. Ok? Então, esse é o valor do x no nosso triângulo retângulo do exemplo C. Ok? Vamos fazer o exemplo D agora. No exemplo D, nós vamos ter, então, um triângulo retângulo, tá? Onde, nesse triângulo retângulo, nós temos o valor medindo x, um dos lados, o outro lado medindo 5 e o outro lado também medindo 5. Agora, o que nós vamos fazer primeiro? Né? Determinar os valores de A, B e C. Então, vamos determinar quem que é a hipotenusa e quem são os catetos. Aqui a hipotenusa nesse triângulo retângulo vai ser o que está na frente do ângulo reto, o maior lado, identificado aqui como x, né? Simbolizado como x. Os catetos vão ser 5, 1 e o outro também vai ser 5. Ok? Agora nós já identificamos os valores de A, B e C, os elementos são A, B e C. Então vamos agora resolver a fórmula utilizando o Teorema de Pitágoras. Tá? Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde o A é a hipotenusa e o B e o C são os catetos. Então, sabemos que, neste caso, nós temos que o A é igual a x, então vamos trocar o A pelo x, vai ficar x ao quadrado, que é igual a B ao quadrado. O B aqui é o 5, então fica 5 ao quadrado, mais o C também é 5, e fica 5 ao quadrado. Ok? Então, agora que eu já substituí os valores, vou resolver a equação. Então, x ao quadrado não tem o que fazer, a gente abaixa, né? Fica assim, x ao quadrado mesmo. 5 elevado ao quadrado vai ser 5 vezes 5, que é 25. Mais o 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, que também é 25. Agora vamos fazer a soma, tá? Então, x ao quadrado é igual a 25 mais 25 vai ser 50.
Então agora a gente tem o quê? X² que é igual a 50. Eu tenho que eliminar a potência, então eu vou passar ela para o outro lado na forma de raiz quadrada. X é igual a raiz quadrada de 50. Então, se a gente verificar, né, 50 não tem raiz quadrada exata. Então, neste caso, quando não tem raiz quadrada exata, o que nós vamos fazer? Vamos deixar dentro da raiz mesmo, tá? Então, toda vez que aparecer um radical que não tem raiz exata, nós vamos deixá-lo dentro da raiz. Então, o x aqui vai ser o quê? X é igual a raiz de 50 centímetros, tá? Lembrando que essa raiz ela também pode ser simplificada, mas nesse primeiro momento, só deixar na raiz já é suficiente. Então, mais uma vez, a solução da letra D, a resposta para o x é x é igual a raiz de 50 centímetros.